Existe um problema gigantesco dentro dos relacionamentos que poucas pessoas verdadeiramente são capazes de perceber. Na verdade, esse não é só um problema nos relacionamentos. A verdade é que isso acaba sendo um problema em, geralmente, várias áreas da nossa vida. E esse problema é exatamente a comunicação. Nossa, você não sabe o problemão que tem aqui. Quer ver uma coisa? As pessoas, elas, de uma certa forma, precisam de comunicação e comunicação concisa para entender certas coisas. Bom, existe aquela comunicação que você faz e a outra pessoa não entende. A gente não pode nem chamar isso de comunicação. Entende? Basicamente você está falando com uma parede. Entende? Você está falando... É como se você estivesse falando com uma parede. Entende? Você não está de fato se comunicando. A comunicação é quando há a emissão de uma mensagem e o entendimento da mesma pela outra parte. Acontece que dentro dos relacionamentos, muitas vezes, a pessoa ela está contando com as habilidades de adivinhações da outra. Entenda uma coisa, o seu parceiro, ele não vai se sentir amado se você não comunicar amor. A sua parceira, ela não vai se sentir amada se você não comunicar amor. Então, existe uma necessidade aqui de você, que está aí do outro lado desse vídeo, entender que se faz necessário a comunicação de amor para que a outra parte se sinta amada. Então, é necessário você dizer um eu te amo. É necessário você demonstrar desejo. Principalmente quando se trata das mulheres. As mulheres adoram se sentir desejadas. E muitas vezes os homens não comunicam isso. Assim como também as mulheres muitas vezes não comunicam isso para com os homens. Várias vezes. Eu estou dizendo várias vezes. Eu já peguei casos de... meu namorado briga por picuinha. É papo de eu ver um homem gostoso na televisão e dizer que ele é meu sonho de consumo. Ora, minha filha. Não, você tá de brincadeira. Teu namorado tá brigando por picuinha. Lógico. Não deveria brigar mesmo, não. Ele deveria dar um pé na sua bunda. Porque é uma sacanagem. Porque você basicamente tá com um cara que te atua 24 horas por dia. Pega lá os momentos que você tá triste, é ele que tá ali. Pega os momentos que você tá com TPM, é ele que tá ali, no meio do fogo cruzado. Pega você indignado, é ele que tá ali. E ora, você tá chegando na frente da televisão e tá dizendo que um cara que nunca te viu na vida, não te atura o dia todo, não sabe como você é com TPM, não sabe como é você quando tá com raiva, não tem que aturar as tuas loucuras. E você disse que aquele cara é o teu sonho de consumo? Porra, você tá de sacanagem. Você tá brincando. Não é que o cara tá brigando por picuinha. Você tá dizendo pra ele, você é só um mero coadjuvante na minha história. Então, peraí, você tá percebendo o que você tá comunicando? Você tá dizendo pro cara claramente que ele não tem importância nenhuma. O cara te atura nos piores momentos e você olha um gostosão na televisão e fala que ele é o teu sonho de consumo. É uma comunicação clara. Ainda que você faça isso brincando, você pode fazer isso brincando. Mas aí você tem que entender o quê?
que se o outro pode não entender como uma brincadeira. E comunicação, é claro que é o que você fala, mas também é o que o outro entende, minha filha. Então, se você está falando uma coisa, o outro está entendendo outra, não está havendo comunicação. E acredite, a comunicação é uma das coisas que mais geram problemas dentro de uma relação. Às vezes as pessoas estão lá, a relação está completamente demolida, né? Os dois brigam pra caramba e eles basicamente não entendem o que é que está acontecendo. Ora, analisa a comunicação. Vê o que você está comunicando. Tem? Você está viajando, olhando lá os carinhas na televisão, os artistas famosos, né, com corpos belos, rostos belos, e aí você tá ali na frente de um cara que te atura o dia todo e tá dizendo que ele é teu sonho de consumo, perceba, você tá comunicando alguma coisa, você tá comunicando. E, lógico, o cara pode entender, pô, ela tá de zoação, e não levar pro coração, mas o cara pode, porra, tá de sacanagem, né? Eu tô aqui o dia todo e o sonho de consumo dela tá lá, então eu vou embora. Para quem me tenha como sonho de consumo. O cara pode pensar isso. Então, esses problemas e esses erros de comunicação que faz a outra parte, né, lembrando, tá? O homem, ele também gosta de se sentir desejado. É uma das piores coisas, eu acho que não é só pra... Na verdade, isso não tem sexo. Né? O gostar de sentir desejado é importantíssimo dentro de uma relação. Por quê? Porque você quer estar com alguém que te deseja. E você também quer estar com alguém que você deseja. Entende? Às vezes, o melhor jeito de consertar uma relação é pondo um fim nela. Às vezes eu falo isso, pessoas, você é maluco, tá recomendando as pessoas as pessoas terminarem. Ora, cara, se você for parar para pensar, existem coisas que tem que se manter e existem coisas que tem que acabar para uma outra começar e talvez a outra vá bem. São as questões dos ciclos na vida. Se você está tentando o tempo todo consertar uma relação que não está indo bem, ela tem que acabar. Ela já deu. Chegou no limiar, chegou no limite. Chegou no ponto ideal para que ela seja rompida. Por quê? Porque as duas partes estão estressadas, as duas partes já estão muitas vezes de saco cheio, às vezes não acontece das duas partes estarem, mas apenas uma, mas que já é o bastante. Por quê? Porque se a outra está insistindo, né? Uma vez eu estava vendo uns posts, né? E era acerca de relacionamento também, eu não lembro qual era o post do que ele falava, eu só sei que às vezes eu gosto de ler os comentários para saber o que as pessoas estão pensando e para também saber o que as pessoas estão vivendo. E uma mulher digitou lá, né? Você não sabe como é complicado você dormir ao lado de alguém que você já não sente mais nada por ele. Ora, tudo bem. Não é bom, logicamente, você dormir ao lado de alguém que você já não sente mais nada por ele. Mas, peraí. Eu sei que às vezes tem certas questões que impedem um relacionamento de acabar. Entende? Às vezes, por exemplo, uma mulher não pode romper com o marido porque muitas vezes ela depende dele ainda financeiramente. Eu já vi isso em vários casos. Uma mulher que não terminava com o cara porque dependia dele.
Mas se você puder cessar o relacionamento, tá na hora, minha filha. Por quê? Por que você está perdendo tempo? Por que você está perdendo tempo? Esse cara, ele precisa encontrar alguém que vá casar com ele. Casar no sentido de se dar bem. Não casar no sentido de casamento. Mas casar no sentido de eles se darem bem. E você, né, no caso a mulher, ela precisava encontrar alguém que casasse com ela. Casasse novamente no sentido de casar bem. No sentido de se relacionar bem. Não casamento. Deixando isso bem claro para não haver confusão. Então, ali, se a pessoa está todo dia acordando do lado de alguém que não sente mais nada por ele, põe um fim nisso, é melhor para ambas as partes. Agora, muitas vezes querem empurrar a relação com a barriga. É perda de tempo. Não faz o mínimo sentido. A relação, você dá 2 sentidos a ela. Ou você a aperfeiçoa, e isso, logicamente, tem um envolvimento de 2 partes. Tanto o homem quanto a mulher tem que desejar esse aperfeiçoamento e buscar esse aperfeiçoamento. Não há nada. Se você está numa canoa, não adianta remar só de um lado, meu amigo. Se você está numa canoa, você não rema só de um lado. Se você remar só de um lado, você vai andar em círculos. É necessário para que ela ande para frente remar dos 2 lados. Então, ambas as partes precisam estar comprometidas. Agora, se uma só está, não vai funcionar. E o segundo sentido que você pode dar para o relacionamento é o término. Ou você dá o aperfeiçoamento como sentido, ou você dá o término como sentido. Por quê? Porque, entenda uma coisa, se você não dá o aperfeiçoamento como sentido, você já estará dando o término como sentido. Porque uma hora ele vai culminar nisso. É só questão de tempo. É por isso que quando eu digo que, se você está num relacionamento que não está indo muito bem, você está perdendo tempo. Se você não está dando sentido de progresso para ele. Por quê? Porque, por mais que empurre com a barriga, com o tempo, ele vai culminar no término uma hora. Porque vai chegar o momento que vai estourar a bolsa. Né? Fazendo um trocadilho com a mulher grávida. Chegar o momento que vai estourar a bolsa. Entende? Então, essas coisas, elas são importantes. E a comunicação é tudo. Então, a outra parte precisa entender que é amada e é desejada. Porque se isso não acontecer, meu amigo, não vai ter, como é que eu posso dizer? Essa relação não vai ter substância. Essa relação não vai ter substância. Ela vai ser vazia, ela vai ser inócua. Ela vai ser como um remédio que simplesmente ele é uma farinha. Ele não tem uma propriedade substancial que vai gerar um efeito no corpo, que vai gerar uma cura. Ele é simplesmente uma farinha de mandioca que colocaram dentro de uma cápsula e você tomou. Ele é inócuo. É isso que está acontecendo com boa parte dos relacionamentos. Eles já não têm mais substância. Entende? Muitas vezes é apenas um uso do corpo. Muitas vezes é uma coisa banal, onde não se tem demonstração de amor. Entende? Às vezes existem das pessoas fazerem isso de formas mais distintas. Mas, de uma certa forma, fazem. Porque entendem uma coisa. Às vezes você pode estar comunicando uma coisa que aos olhos dos outros pode ser estranha, mas o que a outra parte está entendendo é uma coisa completamente diferente. Por isso que às vezes analisar relacionamentos é bem difícil. Porque às vezes a pessoa pode estar realizando uma comunicação, mas o outro está entendendo uma outra coisa. Entende? E é isso que está se estabelecendo como comunicação. Então, comunicação é a chave da relação.